Sejam então muito bem-vindos a meditação do retiro online, do primeiro retiro online da Agentes Pastoral da nossa Diocese de Castelo Branco. Por ser tudo novo, começa esta meditação com um texto de alguém que também foi surpreendido, de alguém que viu também alguma coisa nova. Encontram este texto que vou usar no capítulo 19, versículos 1 a 10 do Evangelho de São Lucas. E antes de falar do texto, naturalmente, precisamos de o ouvir e vou agora passar a lê-lo. Repito, Lucas 19, 1 a 10. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu um sicômoro para ver Jesus que ia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo o quádruplo. Jesus disse-lhe: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque também ele é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Ora, esta passagem que escolhi para darmos início ao nosso retiro motiva-me, antes de mais, por esta frase que o Senhor Jesus Cristo diz a Zaqueu e que creio que podemos entender que hoje diz a cada um de nós. Zaqueu, desce depressa, que hoje devo ficar em tua casa. Diz Rita, desce depressa, que hoje devo ficar em tua casa. Otília, desce depressa, que eu devo ficar em tua casa. Maria, desce depressa, que eu devo ficar em tua casa. Helena, desce depressa, que eu devo ficar em tua casa. Rui, desce depressa, que eu devo ficar em tua casa. O nome de cada um de vós e depois desce depressa, que eu devo ficar em tua casa. Desce de onde? No caso de Zaqueu, desce da árvore. Era uma coisa prática. E um sicômoro, uma árvore, ao que dizem, semelhante a um plátano, mais ou menos com a mesma envergadura e com o mesmo tipo de aspecto, que Zaqueu usou para contornar a multidão. Este papel da multidão também o havemos de refletir. Mas agora quero refletir sobre esta questão do descer. Desce depressa. O descer para cada um de vós, para cada um de nós, é o quê? Podemos substituir por aterrar, a terra. Deixa a terra. Põe os pés na terra. Deixa a tua realidade, deixa aquilo que tu és. Deixa as preocupações lá fora. Deixa aquilo que habitualmente te motiva. Deixa os medos que te assustam. Deixa o que quer que seja que esteja lá fora. Desce a terra. Assume quem tu és. Assume a tua baixa estatura. Não finjas que és grande diante do Senhor Jesus Cristo, porque ninguém é grande diante do Senhor Jesus Cristo. Desce. E depressa. E se para Zaqueu esta pressa era imediata, porque se faziam horas da refeição e o Senhor Jesus Cristo contava comer essa refeição em sua casa, para nós também é urgente esta descida. Porquê? Porque este retiro daqui a nada acabou. E, portanto, ou descemos depressa, ou descemos já, ou começamos já a fazer retiro, ou então, quando dermos por ela, passou e não fizemos nada. Desce depressa. Uma das pistas de oração para este primeiro momento de oração é exatamente descer do quê? O que é que habitualmente me impede? De que árvores é que eu me socorro para parecer maior do que eu sou? De que árvores é que eu me socorro para me empoleirar, pensando assim que vejo melhor Jesus, quando de facto
aquilo que esta passagem nos mostra é que mais importante do que ver Jesus é com certeza muito importante, mas muito mais importante do que ver Jesus, aquilo que faz esta história acontecer é ser visto por Jesus. Desce depressa que eu devo ficar. Quem é que era este Zaqueu? É-nos logo dito no segundo versículo. Havia lá um homem chamado Zaqueu que era rico e chefe de publicanos. Ou seja, não se limitava a ser publicano, e ser publicano já era suficientemente mau, porque ser publicano significava ser, diríamos nós, com uma linguagem mais atual, colaboracionista com os opressores, com os invasores. Roma tinha invadido Israel e havia alguns homens que eram colaboracionistas, ou seja, que trabalhavam para o Império, que eram cobradores de impostos, que cobravam aos seus irmãos para entregar àqueles que os oprimiam. Se fosse só isto já era grave, mas não era só isto. O sistema estava montado para que estes homens fossem estruturalmente corruptos, porque aquilo que o Império exigia a cada publicano não era que ele cobrasse os impostos justos, fosse a quem fosse. Não. Aquilo que o Império exigia a cada um destes cobradores de impostos era que lhe entregasse X, independentemente daquilo que cobrasse. E isto favorecia a que cada um, tendo que entregar X, se desse ao luxo, com o uso da força que o Império punha à sua disposição, porque podia usar a força do exército romano, podia usar a força das autoridades romanas, podia usar a força dos tribunais romanos, podia usar a força das cadeias romanas, podia, se tinha que entregar X, podia cobrar X vezes 1,5, X vezes 2, X vezes 3, e tudo aquilo que ia além do X era o seu pagamento. E por isso, para além de haver este ponto de partida de ser alguém que cobrava aos irmãos para dar aos inimigos, para dar aos invasores, de alguém ser colaboracionista, era habitualmente alguém que cobrava muito mais do que aquilo que era justo e, aliás, nem sequer tinha nenhuma preocupação com a justiça, sendo relativamente comum que cobrasse muito aos que tinham pouca capacidade de se defender e cobrasse muito menos àqueles que eram ricos como ele e que por isso tinham outra capacidade de se opor à sua atuação. Esta é a verdade de Zaqueu, uma verdade da qual ele tinha consciência, uma verdade da qual todos tinham consciência. Ser publicano era ser pecador público. Aparece algumas vezes no Evangelho, na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz publicanos e mulheres de má vida. Portanto, ser publicano era ser publicamente pecador, como ser prostituta era ser publicamente pecadora. Ora, este homem, apesar desta sua condição, desta, vamos dizer mais do que condição, desta sua circunstância, não desistiu de ver Jesus, de querer ver Jesus. E isto, no momento de retiro que começamos, a mim pede-me que reze duas coisas. Uma é quem é que eu sou, faço o exame de consciência, que me pergunto quais é que são os meus pecados, do que é que eu preciso de me converter, do que é que eu preciso de mudar, do que é que eu me arrependo. E segundo, será que eu quero mesmo ver Jesus? Será que isso me motiva? Será que eu tenho com Jesus esta relação de curiosidade prática, como teve Zaqueu? Se sim, então porquê é que não o vejo mais vezes? Porquê é que não olho mais vezes para a sua presença real na Eucaristia? E, naturalmente, agora todos temos boas desculpas para não o fazer, uma vez que estamos, de facto, impedidos de o fazer pela lei que nos fecha, pela lei nossa da Igreja. Desta vez o Estado nem sequer precisou de se ocupar com isso, porque a nossa responsabilidade social nos levou a fecharmos as portas sem que fosse preciso dizer-nos para as fecharmos, mas a nossa lei, a nossa regra,
Os bispos a quem obedecemos, por responsabilidade e pelo amor que nos têm, mandaram-nos fechar as portas e, portanto, agora é mais difícil, mas ainda assim há tanta oportunidade na televisão, na internet. Se sim, se procuro ver Jesus, o que é que me impede de o ver mais vezes? E ainda que não tenha nenhum acesso à internet, o que é difícil se tiver ouvido esta meditação, porque se está a ouvir esta meditação, alguma espécie de acesso à internet tem. Se, se, se não tem nenhuma espécie de acesso à internet, o que é que me impede de o ver na- nas páginas da Sagrada Escritura, nas páginas do Evangelho? A sua imagem mais fiel, a imagem que ficou plasmada em livro e a que tem acesso uma e outra vez. Não correrei o risco, e isto não são acusações, são perguntas, propostas de oração. Sei que a maior parte de vós responde de consciência bem formada, não à maior parte destas perguntas, mas não correrei o risco de algumas vezes ter com o Senhor Jesus Cristo uma relação como a que a multidão mantinha com o Senhor Jesus Cristo? O que é isto da multidão? O Evangelho apresenta-nos diversas formas de relação com o Senhor Jesus Cristo. Vamos do mais perto para o mais longe. Mais perto, Sagrada Família de Nazaré, Maria e seu castíssimo esposo José. Depois, ainda bastante próximo no que toca ao sangue, os irmãos, as irmãs, é assim que o Evangelho se refere àqueles que são da criação de Jesus. Alguns seriam primos, outros seriam só parentes, outros seriam apenas da mesma geração, mas cresciam juntos. Havia aquela ideia que é apresentada num ditado inglês de que to raise a child, it's necessary a village. Para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Este conceito era a forma de educar as crianças ao tempo de Jesus. É isso que explica que Jesus tenha ficado para trás no templo. O pai e a mãe não eram os únicos responsáveis. A responsabilidade da educação das crianças era partilhado por todos. E, portanto, temos Maria e José, seu divino esposo, seu castíssimo esposo, temos os familiares de sangue e depois há as proximidades que se prendem não com o sangue, mas com a missão. O mais próximo, os apóstolos. Dentro dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Aqueles que o Senhor Jesus Cristo elege para alguns momentos especiais. Ainda ao domingo passado ouvimos falar na Transfiguração. Foi um desses momentos em que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao cimo do monte e transfigurou-se diante deles. Ou como quando há uma criança que acaba de morrer e o Senhor Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Depois, os apóstolos, como um corpo, como um colégio daqueles a quem o Senhor Jesus Cristo escolheu de um outro grupo, que são os discípulos, aqueles que decidiram seguir Jesus, que habitualmente surgiram de um outro grupo, que é a multidão. Porque é que acho que é importante falarmos sobre isto? A multidão, como dizia, impede Zaqueu de ver Jesus. E nós que aqui estamos, que temos estes ministérios todos, que já falei, pelo que vi nas inscrições, estamos mais perto do Senhor Jesus Cristo, até liturgicamente, e a liturgia há de ser imagem da vida da Igreja. Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa celebração, e quem presida uma celebração, quem lê uma leitura, quem canta um salmo, está mais perto do centro do que quem entra na Igreja para, desculpem a pobreza da expressão e o facto de ela ser errada, mas vou usá-la de propósito para carregar nas cores, de quem entra na Igreja para assistir à missa. Ora, se quem entra na Igreja para assistir à missa nesta história tiver um papel, é claramente Zaqueu. E nós seremos aqueles que estamos entre esses e Jesus, que estamos entre Zaqueu e Jesus. E podemos ser várias coisas. Podemos ser discípulos ou podemos ser multidão. É óbvio que deixo de fora os outros níveis, porque não somos familiares de sangue do Senhor Jesus Cristo, não somos mãe, não somos pai, não somos irmãos de criação, nem primos, nem parentes. E também não ponho sequer a possibilidade de nenhum de vós ser
o doutor da lei, ser fariseu, ser zelota, ser todos aqueles grupos que se organizam para levantar obstáculos ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, há duas possibilidades. Ou somos multidão, ou somos discípulos. Qual é que é a diferença entre ser multidão e ser discípulo? Se entre mim e o Senhor Jesus Cristo está a multidão, acontece comigo o mesmo que aconteceu com Zaqueu. Está uma parede opaca, intransponível, e eu não consigo ver Jesus. A culpa é da multidão? Não será só. Porque diz-nos o Evangelho que ele não conseguia ver Jesus porque era de baixa estatura. Ou seja, a culpa de quem não vê Jesus por causa da multidão é partilhada. É resulta da baixa estatura de quem não vê, e a baixa estatura, com certeza, será a física, mas é também moral, é tudo aquilo que não somos e que devíamos ser, mas também a multidão não ajuda, porque é opaca e não deixa ver o Senhor Jesus Cristo. Ao passo que se eu tenho entre mim e o Senhor Jesus Cristo um discípulo, é como se eu tivesse na minha frente um vitral. Eu não olho diretamente para o sol quando tenho um vitral entre mim e o sol, mas a luz do sol chega-me e até podemos dizer que me chega humanizada, enriquecida, desdobrada nas várias cores, nas várias matizes do vitral. Não é uma luz que seja aquela luz que às vezes até pode ofuscar e encandear, como se eu olhar diretamente para o sol. Não. É uma luz mais quente. E se eu tiver entre mim e o Senhor Jesus Cristo um discípulo, é isso que acontece. Chega-me a luz da graça do Senhor Jesus Cristo, humanizada, concretizada naquele discípulo, na forma como ele lida com a vida, na forma como ele lida com as coisas, na forma como ele lida com o sucesso, na forma como lida com o insucesso, na forma como lida com a felicidade, na forma como lida com a tristeza. Portanto, escolhermos uma destas coisas, escolhê-la consequentemente, é decidirmos se deixamos a graça de Deus passar através de nós e chegar aos outros. Usando uma expressão que gosto particularmente, se quem nos vê, vê Jesus, se quem nos ouve, ouve Jesus, se quem nos segue, segue Jesus, se quem nos ama, ama Jesus, então estamos a ser discípulos. Mas se olharmos à nossa volta e percebermos que à nossa volta quem se relaciona connosco não é tocado por Jesus, então talvez nos tenhamos que questionar que dimensões da nossa vida é que ainda são opacas à graça e não deixam que Jesus chegue. Que dimensões da nossa vida é que são multidão e, sendo multidão, impedem os de baixa estatura, ou seja, os mais simples, os menos capazes, de se aproximarem do Senhor Jesus Cristo. Não é como um julgamento que falo disto. Sei que são perguntas que podem ser um bocadinho incómodas, mas temos que descer depressa. Não podemos ficar em cima da árvore. O tempo é breve e o Senhor Jesus Cristo deve ficar na nossa casa. Depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo, há indícios. Zaqueu converteu-se e diz ao Senhor Jesus, e diz de pé, já falo sobre esta questão do dizer de pé, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Assim, sem nenhum sentido de justiça, podemos dizer assim. Na medida em que eram os seus bens, metade dá aos pobres. Mas depois, além disso, se prejudicou alguém, diz ele, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Dou-lhe 4 vezes mais. Portanto, relativamente àquilo que é só meu, metade já. Não importa se é justo, se é injusto, se os pobres são pobres por merecerem ser pobres, por terem feito asneiras, por não terem sabido gerir o seu dinheiro, por mil razões. Não interessa. Daquilo que é meu, metade vai já para os pobres. E se defraudei alguém, então não me limito a restituir aquilo em que o prejudiquei, dou-lhe 4 vezes mais. O que é que eu vejo aqui? Vejo mais um indicador que podemos usar para aferir da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Que consequências é que ela tem na nossa vida? Zaqueu, a questão era o dinheiro. Para alguns de nós também poderá ser, com certeza que poderá ser a forma como nos relacionamos com o dinheiro.
Para outros é a forma como nos relacionamos com os afetos. Para outros é a forma como nos relacionamos com a imagem que temos de nós próprios e dos outros. Para alguns é a língua, o falar dos outros, aquilo a que o Papa Francisco nos desafia, de fazermos jejum, usando uma expressão que naturalmente o Papa Francisco não usou porque não fala português, fazer jejum da calhandrice, de andar a falar da vida dos outros, mesmo com aquele subterfúgio de que é verdade. Não interessa se é verdade ou não. O Senhor Jesus Cristo não nos diz não julgueis mal e não sereis mal julgados. Não diz não julgueis e não sereis julgados. Não é se é certo, se é errado aquilo que eu digo, isso não interessa nada. Não devo fazê-lo se quer obedecer àquilo que o Senhor Jesus Cristo me diz. Portanto, deixo-vos agora a rezar. Sabemos quais vão ser os horários dos vários momentos do nosso retiro. Estes vídeos vão sendo disponibilizados a pouco e vão ficar disponíveis durante algum tempo para que algum possa fazer um uso mais livre deles, não ouvir já agora, poder ouvir só logo à tarde, poder ouvir amanhã, mas vamos tentando criar ritmo para que seja de facto de retiro, para que não se confunda com um curso ou um entretém. Deste depressa que eu hoje devo ficar em tua casa. É aí ao teu lado no sofá, ou aí ao teu lado na mesa da cozinha, ou aí ao teu lado na cama, onde te sentaste para ouvir este vídeo, que o Senhor Jesus Cristo quer passar este dia contigo, quer ser relevante na forma como geres este dia. Não deixes que seja um dia igual aos outros. Faz retiro, desce depressa, dizem tempoleiras no dia a dia, põe os pés na terra, porque o Senhor Jesus Cristo ama-te tal como és. Diante dele, não precisas de te encavalitar, não precisas de te pôr em bicos dos pés para que ele te ame. Ele ama-te tal como és, e é essa a maior força que podemos encontrar para este processo de conversão a que ele nos convida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.